Enfim, vocês estão se conhecendo agora. André, esse é o Felipe, Felipe, esse é o André. Prazer, querido e famoso, celebre André Luiz. Tudo bem, Felipão? Tudo bem, meu querido? Eu vejo você, acompanha o seu conteúdo, vejo você acompanhando a gente. E, cara, que honra uma pessoa com a sua expertise, com o seu conhecimento, acompanhar eu e Thalita aqui, o Botivisão. Cara, é uma grande honra. Fico super feliz quando você curte, comenta, tá super antenado aí no nosso conteúdo. Isso me deixa muito contente. Olha, cara, eu agradeço e assim, eu venho modificando até a maneira com que eu faço meus posts por tua causa. Você me inspira também. Cara, não me faça chorar, velho. Olha, Não me faça não, É, não. chorar. Não, sabe por vamos quê? começar essa live direito antes de contar essa história aí, que vai ser de chorar, eu tô sentindo. Nossa, velho. Cara, são Não, poucas pessoas que fizeram essa mudança, até amigos meus próximos, quase nenhum fez essa mudança no Instagram aqui. E eu parei de seguir muita gente, parei de seguir amigos e tal, porque eu já não consigo acessar o conteúdo deles. E o seu conteúdo é muito acessível. Então eu consigo absorver o seu conteúdo, consigo aprender muito e só gratidão, cara, só gratidão. eu entrava no conteúdo do Felipe e aí ele explicava: nesta foto eu estou de frente para a praia, assim, assim, assado, fazendo isso, numa tarde assim, assim. Aí que eu comecei a sentir o porquê que eu também tinha que fazer isso. Então, nos meus Perfeito. posts, o que eu faço? Quando há, né, a possibilidade, eu coloco no primeiro quadro, a pessoa está falando isso, aquilo, no segundo quadro, a pessoa está falando aquilo, Sim, aquilo, o sim, sim, personagem sim, responde sim. aquilo, aí eu coloco texto, dois pontos, e aí embaixo desço o texto, exatamente por conta do Felipe. Então, assim, eu que te Cara, agradeço e eu que Que sou teu sensacional. fã. demais. Sensacional. Obrigado, André. Obrigado. Você é um gênio, velho. Você faz a diferença na Terra, mano. Isso é demais. Fazemos, Então, nós somos. boa noite, pessoas. Começando mais um Motivisão Podcast aí, já com várias lágrimas e emoções no começo, não é mesmo? E hoje temos aí André Lui, terapeuta holístico, o dono das melhores postagens do Instagram. Juro por Deus, vai seguir esse Muito bom, rapaz. velho. Muito bom. E, Muito bom. cara, é um dos maiores fãs do Motivisão, porque ele curte tudo, ele curte todos os stories, ele assiste tudo. É impressionante, André, é impressionante. Obrigada mesmo, viu? E aí, Eu que para agradeço o começar, convite. se apresenta, né, André? Melhor que você, ninguém tem. Bom, meu nome é André Lui, como vocês já disseram, né? Eu tenho 43 anos e hoje eu estou terapeuta holístico. Eu fiz essa guinada, essa mudança de carreira há cerca de 5 anos, 6 anos, né? Eu comecei a estudar isso exatamente por conta de eu ter algumas condições, eu não gosto de chamar de doenças, eu gosto de chamar de condições adversas que para mim Alguns percalços da só vida. exato. Que aquilo só fazia sentido quando eu ia para o natural, quando eu entendia o que era aquilo e quando eu corrigia a minha expressão perante aquilo. Então, é uma história, não digo longa, né, mas que começa lá na infância, porque É importante eu essa fui uma parte. criança muito, muito, muito doente. Até os 4 anos e meio eu fui desenganado várias vezes. Do 0 aos 4 anos e meio, eu tinha, do que conseguiam fazer diagnóstico, né, com os meus pais, eu tinha bronquite, laringite estridulosa, vômitos esverdeados, colite, febre, isso do que conseguiam, que os médicos conseguiam Diagnosticar. mensurar. Exato. Porque a coisa era tão grave que com 1 ano e meio eu parei de andar. Eu parei de andar, os médicos me davam, cada vez que meus pais iam, era, olha, 2 meses de vida só no máximo para esse menino, ao ponto da minha mãe simplesmente chegar, me colocar em cima da cama e falar: olha, não dá mais, ele está sofrendo muito, leva ele por misericórdia, Deus, porque não está dando. Então, para uma mãe chegar a esse ponto com 1 ano e meio, o Felipe está para ser pai. Ele deve já imaginar, Com a certeza. criança nem chegou, hoje ele já estava apavorado pela chegada, Nossa. né? Então Tô me você recuperando da imagina, adrenalina ainda. Tô me recuperando aqui. então você imagina, cara, isso para os meus pais. Deve ser talvez a pior sensação do mundo. Com certeza. Com certeza. E nisso, com 1 ano e meio, não tinha, porque eu fazia todos os testes, não andava, e aí me levaram numa cirurgia espiritual. Então, a minha conexão com a espiritualidade já começou ali. E aí, minha mãe disse que simplesmente, com 1 ano e meio,
Foram, fizeram a cirurgia, eu saí andando como se nada tivesse acontecido e fui brincar com outras crianças que estavam lá junto. Entende? Então, ali começou a surgir a espiritualidade sem eu saber muito que coisa era essa de espiritualidade. E eu já tinha sido desenganado, eles não tinham mais dinheiro, lotados de dívida com os hospitais. Ela saiu comigo no colo, porque ela falou, eu não sei o que fazer, mas esse moleque não pode ficar aqui dentro de casa, porque não tem remédio que cure, não tem coisa que faça esse menino melhorar. Ela saiu comigo no colo andando, e uma mulher parou ela e falou, olha, tem um médico homeopata, leva ele lá, esse menino não tá bem. Ela falou, eu não tenho dinheiro para pagar ele. Falou, não interessa, vai lá, bate na porta, o Dr. Rômulo, lá de Santo André, chegou lá, entrou, ele analisou, falou, olha, isso daí, tá todo mundo olhando para o sintoma e não para a causa. Esse menino, ele tá absorvendo de tudo o que está acontecendo. Ou seja, você imagina o apavoro dos meus pais jovens, sem saber muito como lidar com aquilo, e eu absorvendo. Aquela atmosfera, né? A atmosfera que foi criada e tudo vindo para você. Exatamente. E eram jovens, então os amigos iam em casa, aquela coisa, tudo, tal. A famosa esponjinha, né, André? Exato. Então, aquilo começou a fazer sentido já para os meus pais. Minha mãe começou a se enredar mais com o pé ali nessas questões. Tanto que na adolescência eu tive muito problema de gastrite, refluxo gástrico. Você imagina, eu era punk no ABC. Eu me revoltei com o sistema, eu queria quebrar tudo. Só achava que só uma guerra civil ia nos salvar. E comecei. Mau hálito, bromidrose plantar, mais conhecida como chulé. Não cheguei a ter úlcera gástrica, mas chegou muito próximo. Ácido úrico nas extremidades, pé e mão. A ponto que de eu falar, cara, o que está acontecendo? E surgiu na minha mão, vou mostrar aqui para o pessoal ver, esse livro daqui, ó. Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise L. Hay. Esse daqui é apenas uma amostra, esse livro, mas eu peguei, minha mãe comprou a primeira edição. E eu comecei a ler aquele troço, começou a fazer sentido. Essa coisa de psicossomática. O que os pensamentos, sentimentos e emoções faziam com que aquilo fosse para o corpo. Aquilo começou a fazer André, como que foi importante o primeiro pensamento que você fez agora, o primeiro pensamento que você teve, né? Como, tipo, as pessoas passam por isso e, tipo, já perguntam, por que comigo? Eu não mereço. O que está acontecendo? Tipo, a curiosidade, que essas diversidades, assim, essas coisas que acontecem na vida, ela faz a gente conduzir para dois lados, né? O lado positivo e o lado negativo. E o mindset que você teve foi um lado que sinalizou. Isso aí não deixa de ser sinalizações, sinais, mensagens, alertas, avisos, comunicação do corpo, do espiritual. Isso é o que a gente vai falar muito na live, a psicossomática, né? Da parada toda, entender o mapa do corpo. Então, esse pensamento que você teve faz toda a diferença, né? Aquele mindset, tipo, o que tá acontecendo, velho? Que negócio é esse? Deixa eu entender essa parada aqui. E foi fazer o quê? Estudar. Foi se aprofundar, foi ver referências. E isso fez você se tornar o cara que você é hoje, né? Mas, Felipe, vou te falar que muitas vezes eu caí nessa questão de por que comigo? Acredito. Não entendia. A doença que eu chamo de condição adversa, ela é pedagógica. Ela não está aqui para te punir. Pô, perfeito. Assim como o karma, né, é uma semente. Se foi plantada para quem acredita em outras vidas, ou se foi plantada nessa daqui, é colheita. Então, você entende? Só que para você chegar nessa conclusão, ou você já vem com esse conhecimento já de antes, ou você aprende em casa, ou se não, cara, você desenvolve dessa vida daqui para sair melhor do que você entrou. Perfeito. Isso, né? Diminui muito ter esse pensamento, né? Seguir essa filosofia, isso diminui o sofrimento, né? Da aceitação, do luto, da frustração, de tudo isso que a gente se depara na vida, que é puro aprendizado, que é o que você falou, é colheita, é aprendizado, é entender tudo isso, não é punição, ninguém é punindo ninguém. É aprendizado, tem um porquê, aprendendo aquilo que aquilo quer dizer. Então isso diminui, ter esse pensamento diminui muito o sofrimento, né? Muito. E você quer saber uma outra coisa? Te joga no colo um negócio chamado autorresponsabilidade. Perfeito, perfeito, né? Eu sempre caio nessa. Tudo quem cria é a gente. Tudo quem cria é a gente. Tudo que acontece de bom ou ruim é culpa nossa, né? Na verdade, não é culpa. É responsabilidade. Né?
Perfeito. Até Essa é a virar a brincadeira. chavinha. Eu ainda tenho que né? acertar umas palavras na minha narrativa. Eu ainda tenho que acertar umas palavras. Mas é isso, gente. E aí, naquela época já, minha mãe já começou também, por fazer sentido isso para ela, né, desde criança, ela ia nas palestras do Gaspareto, né, o falecido, e eu ia junto. Que é um Assistia espírita, lá. né? O Gaspareto é espírita. Ele era espírita, mas assim, ele falava, ele tem 5 livros sobre psicossomática. Eu tô aqui com 5 livros dele Eu do li Val o Gaspareto. Capelli. Ouvia já Cristina Cairo naquela época. Hoje, Cristina Cairo é uma das principais professoras disso aqui no Brasil, em São Paulo, ali na Vila Mariana. Entende? E aquilo começou a fazer mais sentido. Antigamente, não é da época de vocês, que vocês são jovens, Ai, meu Deus, mas obrigada. tinha fita cassete. Né? Não era nem CD e nem pendrive, era fita Olha, cassete. eu conheço a fita cassete, tá? Eu também conheço o Rei Leão, Vida de Inseto. Aí que acontece? Nessas fitinhas cassetes, minha mãe ouvia muito um cara controverso chamado Padre Lauro Trevisan. Era um padre que falava sobre o poder da mente, já falava sobre meditação, falava sobre lei da atração e já tinha um pezinho ali na física quântica, na mecânica quântica. Legal. Já lá no final dos anos 90. E aquilo fazendo cada vez mais sentido, eu falei, cara, ainda preciso buscar algo maior. E fui me emaranhar pelas religiões. Aí deixa eu aqui beliscar os Hare Krishna, deixa eu aqui comer um pouquinho do budismo, deixa eu entrar aqui na roda do candomblé, da Umbanda, eu vou aqui pro pessoal que estuda aqui o kardecismo, deixa eu ir para a igreja. Cara, eu fui beber em tudo quanto é fonte. E aí eu saí mais revoltado um pouco ainda. Exatamente por conta dessas questões, né? Que o homem, ele coloca muito das suas crenças, dos seus dogmas, dos seus tabus, né? Dentro de algo divino. E aí acaba poluindo e para mim não fazia sentido aquilo. E me trouxe um vazio existencial. Eu já com 14 anos, eu já tinha pensamentos, né, que não são tão legais de tirar minha própria vida. Porque, você imagina, a gente veio de uma situação, vida periferia, com meus pais tentando, fazendo de tudo e só tomando na cabeça, venderam a casa, porque a gente estava num bairro muito violento, lá em Santo André, e a gente foi morar de favor na casa da minha avó. Aí, por conta da inflação, que cada dia mudava, e por conta do plano Collor, todo o dinheiro acabou. Gente, você imagina, eu era um revoltadinho. Loucura. E aí, ali no começo da idade adulta, me veio um vazio existencial falando, cara, é isso, eu tô fazendo tudo certinho, não tá funcionando, tal, não sei o quê. Me emaranhei nas ações sociais. Falei, eu vou ajudar a gente porque isso vai ser muito legal. Isso é muito legal. E comecei. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, continuo, tá, gente? Continuo como dirigente voluntário, continuo, inclusive, esse fim de semana aqui, 9, 10 e 11, estarei lá principalmente no domingo, eu vou ficar lá o dia inteiro, no Natal Solidário em Santo André, representando a creche São Jerônimo Emiliani, com 151 crianças em situação de vulnerabilidade social, no pé do Morro do Cruzado 2, no Jardim Santo André, um dos bairros mais violentos. Então, assim, continuo fazendo isso, mas ali eu me dediquei muito àquilo, e mesmo assim, sabe, eu via que era emergencial, que eu não estava fazendo a diferença, eu não estava dando autonomia para aquelas pessoas. Eu não sabia como dar essa autonomia. Hoje eu vejo dentro da terapia Você tava holística. dando peixe, né? Exato, mas assim, eles precisam do peixe, até hoje, as pessoas precisam do peixe. Mas também precisa saber pescar, né? Então, mas elas precisam adquirir essa consciência para, né? Então, assim, Exato. e eu não conseguia fazer aquilo sozinho, eu estava encabeçando muita coisa, a ponto de eu ter conquista material, de eu ter um carro, de eu ter uma casa, de eu estar casado, e eu olhar e falar, tá, o pessoal falou para mim que o sucesso era isso, e não tá rolando, E aí? gente. Não preencheu. E agora? Não preenche, eu não tô legal, velho. Eu ainda tô aqui, tô todo travado. Eu lembro que em 2013, eu sou diretor de TV, né? Trabalhei muitos anos, né? Ainda fiz muitos projetos aí em várias emissoras. E eu tava no SBT e fui até um médico, porque eu tava travado. Eu tinha uma grande entrega com mais de R$8 mil para 47 idosas, em situação acamada, tal, não sei o quê. E em 3 dias eu precisava estar zerado. Eu falei pro cara, me dá qualquer coisa na veia. Ele falou, não vem por aí não. Eu tava travado, não andava, ele pegou ventosa. Eu falei, o que é isso? O cara pegou umas ventosas, me entortou, pegou uns pontos de gatilho, eu saí andando. Eu falei, nossa. Foi o cara que me falou sobre fitoterapia e florais. Comecei a tomar, aquilo fez sentido para mim, e na hora que eu parava de tomar, eu recaía. Eu falei, calma aí.
eu preciso estudar esse troço, porque não é possível, gente, esse negócio tá fazendo sentido, eu não sei por quê, porque Funciona, é. floral é uma aguinha com um pouco de cachaça lá, né, na minha cabeça na época, né, um pouco lá de brand e tal, como que esse negócio funciona, gente? E fui estudar. Falei, eu preciso entender essa porcaria. Fui estudar, entrei, dei início aos estudos terapêuticos. Ali eu comecei a entender melhor a diferença de religiosidade e espiritualidade, né? Essa tua ligação com o todo. Comecei a entender que aquilo fazia sentido para mim, eu poderia repassar para o outro. Dali veio, falei, opa, passei o ano de 2016 inteiro treinando, atendendo gratuitamente as pessoas, e a partir de 2017, falei, não, agora vamos assumir essa bronca e vamos virar terapeuta holístico. E é muito louco, porque já chegou gente no meu consultório com o pulso cortado. Falando, né, que, desculpa eu trazer um pouco, porque eu cheguei aqui, eu tava ruim e tentei me matar. Nossa. De uma pessoa falando, então, eu tô vindo aqui porque eu sofri um abuso, sabe, coisas assim muito graves. E de você olhar e falar, calma aí, não sou eu não. De vocês colocar como instrumento do todo. Falei, cara, porque eu não aguento essa bucha. Eu não sei lidar com isso. Então, eu jogo na mão do todo, eu sou apenas um canal do todo, e eu respondo com aquilo que eu fizer de melhor, que é os meus estudos. Então, eu vou continuar estudando, não vou parar. E para mim faz sentido, realmente a psicossomática. Hoje a terapia holística, ela tem várias vertentes, várias frentes, ou terapia holística é terapia holística? E junto também existe por exemplo, CRP, Código de Registro de Psicólogo, CRM, Código de Registro de Médico. Tem o CRT? Existe o CRT, mas ainda é uma profissão não regulamentada. Por exemplo, eu vejo que você está cheio de tatuagem aí, né? Uhum. Tatuador, por exemplo, não é regulamentada a profissão. Entende? Nem naturopatia, né, André? Naturopatia, a gente não tem regulação. Isso. Eles, assim, há, por exemplo, o sindicato aqui em São Paulo, o SATOSP, né? Há associações como a ABRAT, da qual você pode, inclusive, tirar a carteirinha nacional e internacional como terapeuta holístico. Eles avaliam, há um corpo diretivo que avalia isso, né? Então você tem... assim, e você ganha o código, que é o CRT, ou não? Isso, ganha. O SUS, por exemplo, ele tem mais, se eu não me engano, são 29 procedimentos integrativos, né? Tanto é que a gente fala não como uma medicina. Eu vi uma das entrevistas de uma das profissionais que vocês trouxeram aqui, que ela fala exatamente isso, que é uma coisa que eu bato há muitos anos. Não é uma medicina alternativa, e sim uma medicina integrativa ou complementar. Exatamente. Né? Porque você não vai falar para a pessoa, para de tomar o remédio de depressão. Não é isso. Uhum. E eu fui chamado, há alguns anos atrás, para ser terapeuta holístico, né? Foi quando eu me deparei as primeiras vezes com terapia holística, ligado mais na área para cuidar de dependente químico, coisas assim, são os terapeutas que trabalham dentro das clínicas de reabilitação. E aí tinha um curso que fazia aqui o Febract, acho que é Febract em São Paulo, coisas assim. Mas, por exemplo, tem alguma escola referência aqui na capital que ensina vertentes da terapia holística? Porque, por exemplo, a gente vai falar sobre isso. Você mexe com a psicossomática, né? Existem outras vertentes de terapia holística, né? De terapias holísticas. Eu posso escolher as vertentes ou não? Eu sou um geral terapia holístico e eu sei mexer com tudo. Como é que funciona isso? Para que lado eu quero ir? Para a linha do tempo, que é da regressão, renascimento, são consideradas terapias holísticas? Ou qual a diferença dessas terapias, assim? Você chegou a fazer faculdade de alguma coisa ou curso técnico? Eu fiz, mas não me formei em veterinária. Fiz por 6 veterinária. anos. Veterinária. Então, assim, quando você entrou em veterinária, o que eles fizeram? O que é a faculdade? É um corredor cheio de portinha. Então, eles falam, ó, aqui existe o comportamento animal, aqui existe essa parte clínica, aqui existe essa... Entendeu? Entendi. É a mesma coisa na terapia holística. Perfeito. É a mesma coisa. Então dá para mexer com o comportamento, com a psique, com o emocional, com a energia, com tudo isso. É isso. Você chega lá, então eu fiz uma escola, né, que chama Humaniversidade, que é aqui em São Paulo, mas tem outras. Tem a EOMA, tem várias aí que são boas, né? Então, o que acontece? Você vai lá e você faz
2 aulas de, sei lá, de uma técnica, por exemplo, dentro a ventosa terapia, que a gente falou aqui. Então, você pega um fim de semana, você vai trabalhar com moxa terapia e com ventosa terapia. Então, eles vão te mostrar e vão te passar o máximo naquele fim de semana. É isso. Se você quiser, obviamente, dali você já consegue aplicar. Agora, se você quiser se aprofundar naquilo, entende? Aí você vai ter que pegar outros cursos livres e ir fazendo e ir agregando. É a mesma coisa que uma faculdade. Então, terapia holística, você vai escolher áreas. Eu sou formado massoterapeuta e naturopata. Você pode escolher a área mais de massoterapia, mais do toque mesmo. Ou você pode ir para A uma área... massoterapia, ela é uma área de atuação muito... os deficientes visuais têm muito massoterapeuta deficiente visual. Tanto que as instituições de reabilitação visual, Dorina, Humaitá, todas elas dão curso profissionalizante de massoterapia. Por causa do toque, o deficiente visual, é uma coisa que existe uma acessibilidade, o nosso toque fica um pouco mais aflorado, fica um pouco mais destacado. Então, é muito louco isso. Eu só não fui para essa área de massoterapia, que eu acho maravilhosa. Hoje, com o meu braço, as dores que eu tenho no braço, a gente até vai falar sobre isso, porque você vai me fazer uma consulta rápida aqui de psicossomática aqui, para mim entender, ouvir os áudios. Que você Segura, não conta isso, é pro final. Galera tem que ficar assistindo até o final para pegar essa... O André Luiz vai me falar sobre algumas coisas do meu acidente. Não vou pegar pesado, tá, André? Depois a gente faz. André, sem introdução, tá, André? Mas aí eu só não vou para massoterapia porque que meu braço dói muito. Então me atrapalharia para fazer o procedimento. Mas é muito usado, os deficientes visuais nossa, frequenta muito essa área de trabalho aí. É muito louco. Um dos meus mestres, desculpa até te atrapalhar, Thalita falou alguma coisa, mas um dos meus mestres, que é o Gilson Giumbelli, ele dá aula exatamente para cegos. Já naquela época que eu me formei, né, ele já dava aula para cegos exatamente por isso. E ele convidava a gente a ser as cobaias, né, dos deficientes visuais. Então, assim, era muito louco. Eu tenho 2 colchonetes. Os 2 colchonetes foram feitos por pessoas com deficiência visual. Porque ele fazia esse intermédio, sabe assim? Então, as pessoas profissionalizavam, né, essas pessoas e a gente participava meio que nos bastidores ali, porque ele era sempre o cara que empurrava muito, ele que me deu aula de fitoterapia. Eu sou fitoterapeuta e distribuo a fitoterapia gratuitamente para quem passa em consulta comigo, e às vezes, né, quem não passa, mas tem a necessidade, e eu sinto que realmente precisa daquilo. Mas hoje é uma missão exatamente porque a própria fitoterapia que eu estudei fez sentido para mim lá em 2013, 2014, e me curou de muita coisa. Me curou de gastrite, me curou de ansiedade, me curou de... Óbvio, não é uma coisa só. Eu falo que eu gosto de uma tríade de tratamento, que é autoconhecimento. Né? Eu gosto de trabalhar assim, autoconhecimento. Então, assim, você tem que estudar o que você tem, para onde você está indo, o que você está pensando. Segundo, a fitoterapia, que age mais no campo orgânico, físico, e os florais, que agem mais nessa coisa do pensamento, sentimento e emoção, que é o sutil. Para mim faz total sentido isso. Óbvio, dá para colocar outras coisas, cada caso é um caso, tudo tal, mas eu me baseio muito dentro da própria diagnose em cima da psicossomática. E eu tenho uma dúvida, da onde vem a psicossomática? A origem dela é o quê? É da medicina oriental? É da onde? É milenar. Assim como a maioria das coisas no mundo, ela surge em vários pontos, só que mais ou menos ali na mesma época. Então, tanto a questão chinesa, oriental, tem ali e tal. Os egípcios também trabalharam muito, bateram muito na técnica, nessa tecla, tanto é que tem gente que chama de metafísica da saúde, neurociência do comportamento, linguagem do corpo, psicossomática. Vários nomes, né? Tem vários nomes, né? Tem vários nomes que eles foram dando uma repaginada, tudo tal. Tem grandes mestres que manjam disso. E o meu papel é fazer tanto o diagnóstico e o tratamento em cima da psicossomática, né? E fazer a síntese, né? Porque o social que eu faço nas redes sociais, né? Então, esse papel social que eu faço é exatamente
As pessoas que não têm condição, ou as pessoas que ainda não estão despertas para isso, eu vou lá, tento fazer uma síntese, porque muitas vezes tem 13 autores falando sobre o mesmo tema. Então eu leio esses 13 autores, compreendo, mastigo e falo, bom, a partir de agora, com uma linguagem agora mais moderna, nossa, né, um pouco mais Mais jovem, fácil, né? Mais jovem. fácil de digerir, é isso, mais jovem. Eu coloco isso nas redes sociais em, sei lá, em pouco tempo que eu tenho para escrever sobre aquilo, mas tentar deixar o mais direto e também fazer com que a pessoa leve aquilo de uma maneira sem se culpar mais, sem piorar do quadro que ela já está. Uhum. As pessoas, eu e a Thalita aqui no Motivisão, a gente vê que também vibramos na mesma vibe que você, que é colocar esse tipo de conteúdo e a gente tem muita, assim, a gente deseja muito que as pessoas saibam usufruir desse tipo de conteúdo no Instagram. Porque a gente sabe que no Instagram que tem de tudo. Tem de tudo. Mas ele ainda tem aquela tendência de prevalecer, de dar mais engajamento a outros tipos de conteúdo. Mas, cara, o seu conteúdo, quando eu acompanho, eu aprendo um simples post que tem 2 frases e uma legenda com 4 linhas. É um livro. É um livro. Não, Você são lê ótimos. aquilo e fala E a assim, galera aqui cara... comentou, os teus textos são ótimos, são Não, ótimos é mesmo, André. maravilhoso, velho. É uma É o melhor pancada. Cada Instagram que post tem, daquele é uma juro. pancada. E não é à toa que você tá com mais de 10 mil seguidores. Não é à toa. Isso é só o começo pra você. Daqui a pouco tá estourado. Agora você tá no podcast de 1 milhão de seguidores. Então se prepara aí que vai vir muito seguidor pra você. Mas, cara, e Que por assim que seja. nesse mundo de várias vertentes da terapia holística, você escolheu a psicossomática? Eu peço até desculpa se eu confundi, porque a Thalita falou que ia ficar brava comigo. Psicossoma com psicossomática. Que a Thalita me fala tanto sobre conscienciologia, que é um estudo que eu compartilho com ela, ela manja, eu não manjo nada disso, mas a gente conversa muito sobre isso, que é a psicossoma. E aí eu toda hora falo, não, mas o André não fala de psicossoma, não, é psicossomática, psicossomática. André, explica pra galera, André, o que é psicossomática. Vamos lá. Boa, Vamos lá, boa. gente. Eu tenho o nome de uma, tem um tipo de, eu esqueci o nome dessa palavra, que fala a origem da palavra. Existe Etimologia. Etimologia, perfeito, é isso. Cara, eu amo etimologia. Eu amo. amo etimologia, sobre Eu isso. amo André, etimologia. vamos dar nome e passear nesse bosque. Bom, psicossomática vem de psico. Vamos começar a separar aqui para fazer a etimologia. Psico vem de psique. E psique, em algumas literaturas, a leitura é a mente, psique. Em outras leituras mais profundas e mais lá para a galera oriental, é o quê? Alma. E soma é o corpo. Então, por isso que falam que você somatiza, ou seja, aquilo vai para o corpo. Entende? Então, assim, o que é psicossomática? É o que a mente cria e o corpo absorve. Ou é o que desestabiliza essa alma, ou seja, esses planos sutis, e afeta exatamente no corpo físico. E aí a gente vai entender um pouco sobre a intenção daquela coisa da lei da atração, que é a mente é traduzida como pensamento. E a alma é como se fosse o sentimento. Então, tudo que você pensa e sente, de alguma maneira você vai entrar num campo vibracional do qual aquilo, de alguma maneira, vai retornar. Você vai entrar em ressonância naquela mesma vibração e aquilo ou vai fazer com que tua saúde seja bacana ou vai derrubar a tua saúde. Você vai criar, né, André? Em outras palavras, o que você pensa e sente, você cria. Seja ruim ou seja bom. Exato. A Thalita, você chegou a ver a masterclass que eu fiz para Tati? O curso da Tati eu fiz. O curso da Tati. Então, porque eu gosto de utilizar muito aquela coisa daquela sigla do P, como que é? PSEFO, que é o pensamento, sentimento, energia e físico. Quer ver? Eu acho que eu tenho aqui. Deixa ele colar lá, peraí, galera. Mostrar para todo mundo aqui. Todo mundo consegue enxergar legal? O Felipe consegue. Eu consigo, tá? Você está conseguindo? Ótimo, Felipe. Então, lê aí comigo. Então, aqui, ó, pensamento, sentimento, energia e físico orgânico. Então, o que acontece? Eu adoro utilizar aquela coisa de lavar a louça. O Felipe, eu tô ligado que ele gosta muito de lavar a louça. É um cara que uma coisa assim que eu faço direto.
com gosto. Então, assim, Felipe tá lá lavando louça, tal, não sei o quê, numa boa, tal. Aí começa a pensar, por exemplo, no, sei lá, né? Na morte da Bezerra. Não é nem na morte da Bezerra, no funcionário lá Puta, isso dele. direto. Eu não preciso nem estar lavando louça. É Nem tô isso. lavando louça. Tá lá, tal. Meu, por que que o cara fez aquilo? Meu Deus do céu. Então ele já começa a pensar. E começa a pensar. E aquilo vai se tornando uma grande amebona, né? Vai começando a pesar aqui. Automaticamente, esse pensamento vai se linkar a um sentimento. Vamos colocar que é raiva. Aqui, tá? Vamos fazer a síntese da raiva. Então ele começa a pensar que o cara errou, que o cara errou, que o cara começa a sentir raiva, começa a sentir raiva. Energeticamente, nós somos energia, né? Aquilo começa a atingir os chakras. Os nossos vórtices energéticos, né? Os principais vórtices energéticos. Nós temos lá o que o hinduísmo fala, né? Os hindus falam sobre os nadis e dentro da medicina tradicional chinesa são os meridianos, que são os rios, né? Que desembocam exatamente sempre após esse vórtice. Então, assim, todo pensamento e sentimento, esse sentimento, esse pensamento vai desestabilizar você energeticamente, vibracionalmente. E aquilo vai começar, inclusive, a criar fendas dentro desse campo, porque nós temos, né, o nosso corpo, primeiro aqui, físico, para depois vir um corpo energético, o emocional, o psíquico, e, enfim, o corpo espiritual. Então, dependendo de como isso acontecer, você abre fendas. Existe a fotografia Kirlian, que eles conseguem tirar foto da sua aura e você vê buracos. Então fala, não, é que eu faço um exercício, eu faço um exercício no braço aqui, é por isso que meu braço está assim. Sim, o exercício vai fazer com que o seu corpo físico tenha um desgaste. Mas se você não tem essa proteção áurica aqui, se você não tem essa proteção extrafísica, metafísica, o que vai acontecer? Mais rapidamente esse corpo vai sofrer. Então é exatamente isso. O que você pensa e você sente vai recair no teu corpo físico orgânico. E dependendo da tua qualidade de pensamento e sentimento, isso já foi mapeado pelos antigos, os órgãos e os lugares aonde isso vai recair. Então, por isso que é mais fácil essa leitura. Chega uma pessoa, por exemplo, com esteatose, né? Ou seja, gordura no fígado, salvo alguns médicos muito bons que fazem bons diagnósticos, vai chegar lá e vai falar, então, vamos só olhar aqui o fígado. Toma aqui o remédio para o fígado. É o fígado, é o fígado. Aí você chega para um terapeuta holístico, integrativo, e que trata de uma maneira realmente mais ampla, o que o cara vai fazer? Calma aí. O fígado, ele, né, entre vísceras ali e o órgão, ele está ligado com a vesícula biliar. Tem a ver com a raiva, tem a ver com o olho. E começa, o que é a gordura para a psicossomática? A gordura é uma camada de proteção. Por que ele está se protegendo? Deixa eu cutucar aqui, deixa eu enfiar o dedo na ferida. Deixa eu entender o que é isso. Óbvio, você vai fazer a dietoterapia junto, você vai tratar esse corpo físico orgânico. Mas não adianta. Antes, né? É complementar, né? Não adianta. Eu conheço pessoas que fizeram, por exemplo, tinham sobrepeso, fizeram a bariátrica. Continuaram com o mesmo esqueminha de pensamento e sentimento. O que aconteceu? Voltou. Pessoas que operaram os olhos para que não usassem mais óculos. Passou 2, 3 anos, voltou. Por que volta? Porque você precisa tratar isso daqui, ó, pensamento e sentimento. Você precisa continuar. A origem da parada, né? Ir lá resolver na origem. É isso. E muitas vezes quando a gente tá pensando, a gente nem se liga que tem mais coisa, né, André? Tipo, é muito difícil da gente conseguir se acostumar que todo pensamento tem um sentimento e tem uma energia. Isso é muito na Conscienciologia, por exemplo, que até o Felipe falou, eles falam muito de pensene, né? Que é o pensamento, sentimento, energia e etimologia. Então, toda vez que você está pensando, na verdade, você está pensenizando, que está sempre atrelado a um sentimento e uma energia que vai atrapalhar o físico, né? De alguma forma. Eu brinco, e você já viu esse exemplo, eu gosto bastante de usar o radinho. Nós somos um radinho, né? Nós temos uma forma ali. Por quê? Imagine que o meu dial aqui está em 92.1, ou seja, está na tristeza. 92.1 aqui vamos definir como tristeza. O que o rádio é? Ele é um emissor e receptor. Então ele emite aquela frequência,
entra em ressonância naquela qualidade frequencial, aquele sinal volta para ele e ele começa a reproduzir aquele pacote de dados, aquela informação que existe ali. Então, quando vocês já devem ter ouvido falar 1 zilhão de vezes que quando pessoas se unem para meditar, parece que o campo psíquico muda no mundo exatamente por isso. Porque imagina, tem uma galera vibrando na mesma faixa, fazendo com que aquilo modifique, com que aquele psiquismo, aquela psicosfera... Alterando a frequência de energia do ambiente numa escala gigante, né? Exato. Então, se você está ali vibrando, né, na mágoa o dia inteiro, um magoadinho o dia inteiro, um magoadinho o dia inteiro, você continua retroalimentando aquilo em você o dia inteiro se você não para corrigir a sua estrutura de expressão interna. Aí você fala, mas como que a gente corrige esse negócio? Né? Você imagina que o que seria um papel de um adulto em relação a uma criança? A criança, ela recebe algo e fica frustrada. Então ela começa a espernear, ela se taca no chão, ela não sabe lidar, ela não tem essa autorregulação. Ela está desenvolvendo essa autorregulação interna. O que você espera de um adulto? O adulto, ele tem que falar, não, calma aí, por que eu vou desesperar aqui? Esse trabalho é muito importante para mim, mas eu não tenho por que ficar desesperado, porque, cara, é isso. As coisas acontecem, tá tudo bem. E é aí que entra a grande questão, né? Por que então os adultos estão acumulando esse monte de condição adversa, esse monte de enfermidade? Porque não curaram a sua criança. Não tem essa inteligência emocional, essa gestão interna dos sentimentos, pensamentos e emoções. Na escola, nossos pais não sabiam lidar com isso. Na escola, eles só trabalham questões mais racionais e lógicas. E a gente não foi ensinado a se desenvolver. Maturidade emocional, nada disso. A gente não sabe se expressar, Felipão. A gente não sabe se expressar, cara. Verdade. Eu até falo isso muito para as pessoas, né? Eu que vou ter... Minha filha tá para nascer. E aí eu tô muito pensando mesmo que ela ainda nem nasceu, eu já tô vendo muito sobre isso de escola, porque eu sei o quanto a escola foi importante para mim em coisas opostas. Foi importante para mim porque eu me desenrolei em aprender outras coisas. Porque hoje, por exemplo, eu não uso 10% que eu aprendi na escola. Construir minha vida não foi ensinando Bhaskara, tabela periódica, nada disso. Não que não tenha que aprender. Mas eu acredito que tem coisas com uma importância muito maior. Emoção, expressão, empatia, lidar com autoconhecimento, com o porquê disso. Não pode desenhar aí. Por que não pode desenhar? Por que explicar? Então, essa coisa, esse contexto mais amplo. E aí eu venho procurando, e isso a gente sabe o quanto é importante. A gente chega com 25, 22, 25 anos e não aprendeu nada disso, e a vida cobra isso da gente. Não cobra saber tabela periódica. Cobra a gente ter uma estrutura emocional, uma serenidade, uma aceitação, saber lidar com frustração, com expectativa. Isso, a pancada de não saber disso é uma pancada muito mais dolorida do que não saber tabela periódica. Exatamente. Então, o que eu acredito nessa reforma, tudo que está acontecendo, é muito importante falar sobre isso. Muito importante falar sobre isso. E o psicossoma... eu acho isso uma coisa muito louca dos caras conseguirem mapear o que cada coisa quer dizer. Eu até fiz um vídeo muito antigo, sei lá, 3, 4 anos atrás no meu Instagram, falando sobre raiva. E tem até a questão que eu ia até te perguntar, eu falo no vídeo porque eu nem sei se tá certo. Eu falo aquilo porque eu sei que tem alguma coisa a ver. Aí agora, falando sobre o psicossoma, é a gastrite nervosa. Ela tem a ver com raiva? Tem. E aí... Então acertei. Boa assistir o vídeo. Eu vi até que tem gente aqui que perguntou, né? Qual que é o tema aqui? O tema é: o corpo fala ou responde? Perfeito. Né? Que a gente vai chegar aí. Então, Ou assim, reclama. Exato. Aí eu falei, porque a Thalita mandou: o que você acha desse lance daqui, ó? O corpo fala, né? Pode ser? Eu falei, mas ele fala ou responde, Thalita? Me ajuda aí. Eu falei, ou reclama, né? Porque assim, o corpo está todo momento conversando com você. Só que a gente está tão no automático que não para ouvir o corpo. E aí, se não parou para ouvir o corpo, ele começa a reclamar como? Com enfermidade. E tem gente que passa dessa coisa aguda para o crônico. Eu nunca passei para o crônico. Mas eu já cheguei no agudo.
Entende? Então, assim, a própria... Você fala da gastrite, né? Imagina só no campo metafísico que a mente é onde você digere as ideias. Aí o que acontece? Você não está mais aguentando digerir aqui nessa parte de cima. A cabeça está muito turbulento, você não consegue definir nada, está uma zona, está Sem tudo clareza encalacrado. alguma, zero clareza. O que acontece? Essa energia desce. Para quê? Vamos lá. Né? Diferença de energia e matéria, velocidade. Então, ela começa simplesmente a densificar e vai para o estômago. O estômago se torna ácido. Para o estômago tentar passar aquilo realmente e liberar. Só que aí você começa, né? O corpo é inteligente, ele fala, não, aqui não dá mais para ficar. Aqui não dá mais para ficar, não. Sobe e fala o que você tem que falar. Aí essa energia vem aqui, ó, rasgando o peito, vem até aqui, causando a... Como chama lá? O refluxo gástrico? É. Vem aqui, pega aqui, ó, e fala, se eu falar, vai dar caca. Engole, aí volta pro estômago. Aí o estômago fala, não, 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 não. Você pode pensar nisso lá em Aqui cima. não. Aqui não. Você pode pensar nisso lá em cima. Aí na hora que tá chegando perto da mente, a mente fala, opa, se eu continuar pensando nisso, eu vou ficar louco, eu vou pegar aqui, vou sair metralhando todo mundo. Não, 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 não. Pode ir pra lá. Você entende? Então, Fica o corpo... ruminando, né? Exato. Então, assim, dica, escrita terapêutica. Tira do katsu da mente. Não deixa só aqui, porque a gente sempre pensa mais rápido do que escreve. Então, tira daqui. Divide o que é fato, o que você está sentindo e qual que é a tua necessidade. A mente trabalha muito bem com essas divisões, com essa questão analítica. A mente, se você deixa ela com esse bololô, ela se embanana. Então, o que é fato? Deixa eu escrever. Por isso que os psicólogos, técnicos psicólogos que só escutam, só de você estar externalizando, já diminui muito aquele champanhe sendo pronto para estourar, né? Você colocou para fora um pouco da pressão, já diminui muito. Até o que Freud fala, dor partilhada é dor diminuída. É uma coisa E muito louca. outra, isso te ajuda, né? Você passar por um psicólogo, por um psiquiátrica, por um psicoterapeuta, por um terapeuta, o que faz? Ao falar, você começa a se ouvir e nisso você dá as duas principais funções da mente que eu também gosto de falar bastante. Que a primeira é organizar. E a segunda é decidir. Se você não dá essas duas funções para a mente, você vai recair em enfermidade. É isso. Basicamente é isso. Então, a mente, a liberdade não funciona no caos. A liberdade só funciona na organização. Se eu falar para você, Felipe, aonde que está aquela caixinha que eu te dei assim, assim, assado? Se você tem tudo organizado ali nas tuas coisas, você vai falar, ó, tá para cá, para cá, para cá, pronto, tá aqui. Pegou, pronto. Entende? Agora, se tudo tá uma zona, é porque primeiro que tem o segundo, a lei da correspondência, que é o segundo princípio hermético, que fala exatamente disso, né? O que está acima está abaixo, o que está dentro está fora e vice-versa. Então, assim, se tua vida está uma zona, comece Dentro tá tudo organizando. bagunçado. Exato, Galera da começa. live, vocês estão com um caderninho anotando todas essas coisas? Cara, essa É live muito é tudo. pesado. O André Lu é sinistro, velho. Você é louco, Ainda bem que o velho. André tem tempo, Genial, porque já mano, deu quase genial. 1 hora e a gente nem começou. Mano, eu espero que quem tenha que estar assistindo essa live esteja assistindo, mano. É uma live de um conteúdo que muda a vida, velho. Começar a pensar dessa maneira, a vida fica muito mais tranquila e muito mais saudável, velho. Eu garanto com todas as palavras que é isso. É E isso. tem até algumas perguntas aqui. Galera, se for mandar pergunta, manda nesse balãozinho aí com interrogação, que é mais fácil, tá? Pra gente ler aqui. Tem um Mas balãozinho que como daí é fica melhor pra que... gente separar as perguntas. Então fica mais manda, fácil, tem um tem gente balãozinho aí do lado entrando e do... tal. Mas como E é que a também gente tem vai fazer? Que símbolo que hoje em dia tá no Instagram aqui que compartilha? Uma asa delta ainda? Um É, aviãozinho, É, um aviãozinho, manda. pessoal, vocês estão participando de uma live que é genial, é um conteúdo muito rico. O André Lu é um monstro, é um terapeuta de peso. Pega essa asinha delta aí e manda para as pessoas que precisam ter esse conteúdo, pessoas que estão tristes, pessoas que passam por raiva, frustração, precisam ajudar um familiar, um filho, um marido. Compartilha, vocês vão estar ajudando muito essas pessoas com esse conteúdo, velho. Faz isso que vai ser... Putz, você não tem noção quanto vocês estão ajudando.
Então, ó, Mas. Fala, vamos. fala. Tem uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com o nosso assunto também, e depois a gente começa a falar do Felipe, André, é A isso gente mesmo? começa a live, aí a gente Pode ser começa a assim? live. A Vamos gente ver se vai começa dar de tempo. verdade? Vamos fazer aqui uma consulta. Você sabe que minha consulta são 2 horas, né? Então já se São prepara, 2 horas. tá? A minha tá marcada para janeiro, viu, Felipe? Acho bom você marcar a sua também, porque não vai dar Não, eu tempo com só a sua aqui, certeza. não. Com o André, com certeza eu vou marcar, velho. Vou Então, ó, marcar, galera. vou me marcar, vou marcar meu pai. Esquece. Não, todo mundo, a família inteira, André. Agora se prepara aí que vai ter. Ó, vamos lá, Dr. Victor Amaral. Boa noite, sou colega médico oftalmologista. Poderiam dar alguma dica prática para orientação no consultório para pacientes com patologias oculares? Vamos falar de olho, André? O pessoal quer. O pessoal gosta de Encaixou falar de Vamos olho. falar perfeito, de hein? Eu olho? acho que come que nem uma luva. O pessoal gosta de falar de olho, né, gente? Mas eu acho que Porque é um olho. motivisão, né? Motivisão. Ah, ah, ah. Olho é uma coisa, gente, que realmente, assim, é uma coisa simples, digamos, para metafísica, né? Para Uhum. psicossomática. Por quê? Porque existe aquela frase, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Perfeito. É exatamente isso, né? Então, assim, realmente, os problemas de visão, até estava conversando com a Thalita ontem, eu sempre tive a visão muito boa, sempre tive, e agora eu estou sentindo uma questãozinha no olhar aqui, ó, perto. Já comecei a identificar, começou a embaçar, sabe assim, você já tem que fazer aquela cara de nojinho assim, e esticar o celular um pouquinho mais para longe, né? Eu tô ficando velho, né? É o que falam, né? Exato. Né? Então, no caso, a hipermetropia, né? E para psicossomática, o que que é a hipermetropia? É aquele medo, é aquela insegurança de você ver o agora. Porque, em geral, dá até em pessoas mais velhas, né? A hipermetropia é muito mais para pessoas mais velhas, que já viveram, que já sabem do todo, então elas já têm aquela noção. Mas a dificuldade está sendo no viver agora. Já a galera que tem a miopia, por exemplo, enxerga mais de perto. Não Então, vê qual que é a o dificuldade? futuro. Tem a questão com não estar enxergando o futuro. Enxerga muito bem a ponta do nariz, tem até aquela coisa mais raivosa, tal, não sei o quê, sabe? Uma coisa até meio egóica. Tal. Você tenta mudar a ideia dela. Não, tá tudo aqui, ó, tá tudo perto dela. Ela não consegue enxergar além. E o astigmatismo, né, que são as três condições Principais, principais do olho, tem a ver com os dois. Então, é uma questão mais relativa à essência. A pessoa não está vivenciando a essência, o que ela veio para ser. Não está desenvolvendo seus propósitos, está meio que perdido mesmo nessa bagunça. Entende? Então, são as principais condições. E a Mas, questão de perder totalmente a visão, como no meu caso? Dá para falar agora sim, só uma prévia? então, Vixe, vamos. Maria. Dentro da psicossomática, é exatamente isso. A pessoa não quer enxergar até um ponto que realmente ela fica cega. Porém, se a gente for jogar para a espiritualidade, isso pode acarretar em outras grandes coisas. Inclusive, por exemplo, um karma, né, para quem acredita, né, é reencarnacionista, ou seja, isso é um karma de outras vidas, ou se não, são acordos espirituais. É tipo, olha, se até os 30 anos eu não me desenvolver dessa maneira, eu preciso ser freado para olhar para dentro, por exemplo. Você entende? Seguir o caminho que você Genial, tem que genial. seguir. Exatamente, porque assim, cara, o negócio é o seguinte, eu vim aqui para realizar algo. Eu não realizei, eu não estou olhando aqui para Recolhido, dentro. recolhe. Exato. Então, assim, me tira esse sentido, aguça Tá os outros gastando sentidos. vida. Tá gastando vida Exato. aqui. Exato. E a gente faz isso não só com a questão do olho, faz isso com outras tantas condições. Faz sentido? Maravilhoso. Isso daí eu já sabia. Isso daí era o que fez sentido para mim. Não, a gente vai chegar no acidente ainda, Felipe, calma. Esse pensamento foi um dos pensamentos que me ajudou a ter resiliência com toda essa situação. Foi isso. Tipo assim, eu combinei isso. Isso já estava combinado. Centros, eu sou um bandista, né? Hoje eu sou um espiritualista, sim, mas eu frequento a Umbanda, o negócio é a Umbanda. E me falaram isso. Já estava combinado. Você estava indo para um lado, o negócio era para o outro. Tentamos várias vezes te pôr aqui, mas não foi. Era essa situação que faria você ir, não tem jeito. Ó, e a gente nem conversou. A gente nem Nada. conversou.
É Primeira isso. vez que conversamos. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que faz sentido, porque não sou eu que inventei Total. isso. Isso é um estudo. Eu só estudo esse negócio. Eu só vivencio isso e isso faz cada vez mais sentido para mim. Porque eu Perfeito. apliquei isso na minha vida, desde lá do início de vida. Claro, Entende? claro. Então, assim, se isso está fazendo sentido para mim e está fazendo sentido para o próximo, cara, eu vou continuar com esse troço. Com certeza. Com Então, certeza. e aí, na medicina tradicional chinesa, o olho está muito ligado com essa energia da raiva. O fígado, né? Tanto é que várias psicossomáticas, gente, desde glaucoma, desde catarata, tá sempre alguma coisa com a raiva. É impressionante. A raiva é um dos. Eu acho que é a emoção mais tóxica, né? Para o nosso corpo. Sabe quando a gente Olha, fala assim, quando os desenhos animados, o Felipe vai lembrar, ficavam com raiva, o que saía de dentro do olho? Fogo. Exato. Entende? É tipo, tô com sangue nos olhos. Ah, ah, Sabe ah. essas expressões? Essas Cabeça cego expressões, de elas não... raiva. explodia, cabeça Cego de explodia. raiva. Cego de raiva. Cego de Ah, ah, ah. raiva. Você Eu entende? fiz um vídeo sobre isso. São essas emoções, a raiva, a vingança, que a vingança é uma coisa que a raiva puxa, tal, deixa a gente cego. Deixa Você a gente era muito cego. vingativo? Você era muito vingativo? Nada, nunca fui, velho. Nunca fui. Não? Eu era. Nada, zero. E Eu também era. nunca fui raivoso, mano. Nunca, nunca sofri com raiva. Raiva, medo e vingança nunca passaram na minha vida, mano. Nunca. É uma coisa Eu era um extremamente estranha. cara. Eu vi os olhos que mandou pra Thalita, mas assim, comigo, raiva foi uma coisa que nunca me pegou, velho. Nunca me. Eu tinha aqueles estressinhos, assim, uma coisinha besta, mas de ficar E a raivoso, culpa? de. Hã? E a culpa? Então, Ah, culpa a eu tenho culpa. muita. Culpa eu tenho pra dar e vender. Mas, ó, Então, pera aí, rapidinho, antes da gente continuar esse assunto aí do Felipe, André, eu queria só que você comentasse, que até a gente chegou a falar um pouco de retinose pigmentar, porque tem muita gente aqui que tem retinose pigmentar, né? Então, eu só queria que você desse aquele insightzinho que você deu ontem comigo, que não tem nada escrito especificamente de retinose pigmentar, né? Mas a parte do foco que você mencionou, lembra dessa história? Queria só que você comentasse rapidinho, só para a pessoa também começar a ter um certo direcionamento do que pode ser, né? Do porquê surgiu e tal. olha, eu nem lembro o que eu disse para você direito, Porque mas a gente vai a tentar. retinose, a retinose é assim, ela vai fechando a visão de fora para dentro, na maior parte dos casos, né? Então foi no sentido de assim, da gente ter um foco, quando a gente tem um foco naquele objetivo, tá tudo bem. Não era mais ou menos isso a ideia? Era isso daí, a gente tinha falado sobre É. isso. E quando Porque a você tem retinose, a ou, e quando ou, você ou tem o seja, você, negócio, vai lá, manda, a, manda você. a big picture, né? Então, assim, Isso. ontem eu estava conversando com a Thalita exatamente sobre isso, porque não existe nenhum tipo de, ainda, né, pelo menos, não existe nenhum tipo de literatura sobre a retinose pigmentar. E A ainda gente vai perguntei para criar, ela, André, a gente vai criar nessas sessões minhas, eu fica perguntei para tranquilo. ela, falei, mas é parecido com o glaucoma nesse sentido, né, de ficar só um ponto, tudo? Ela falou, mas não tem a pressão ocular, não tem dor. Falou, é diferente do glaucoma, né? Aí eu falei, bom, então vamos tentar pensar aqui, porque o da hora da psicossomática é isso, conforme você vai entendendo um monte de coisa, você começa já a fazer uma leitura mais Claro. rápida, né? Tanto é que ontem eu fiz com ela sobre a infecção urinária, A sobre a infecção questão dos renal, rins, a gente, infecção renal, fez super sentido. Eu falei, André, vamos entendeu? marcar uma sessão, porque daqui a pouco eu tenho que te pagar só por esses áudios aqui que você tá me mandando. Então, assim, foi muito louco que a gente chegou na conclusão que vai escurecendo a lateral, ou seja, você para de ter essa visão panorâmica, essa visão mais aberta, o todo você para de enxergar. Você tem apenas o foco. Então, assim, enquanto ela está focada em algo, ela está ali. Na hora que você expande, você dá mais coisas para quem tem essa retinose, né? Uhum. Ampliar, aí já começa a se debater. Entende? Tanto é que eu comecei exatamente a perguntar para ela, mas calma aí, como que deu isso? Como que estava antes? Aí ela até parou de responder. Ela falou, vamos Não, marcar, para com porque isso, vai vamos ser marcar. profundo isso Mano, aí, vai ser falando profundo. isso agora da retinose, mano. Caralho, Thalita, depois nós trocamos ideia, mano. É, então, tá vendo, André? Por isso que eu achei legal, pelo menos mencionar aqui, porque eu sei que tem muita gente da retinose que vai falar, olha só, isso aí pode fazer sentido. É aquela É, por... sede de foco, é aquilo, o negócio é complicado. E quais são as outras perguntas aí, Thalitinha? Então, tem 5 perguntas aqui no balãozinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nos comentários.
O pessoal tá falando, tá fazendo alguns relatos, né? Já reparei que quando eu passo alguma raiva e decepção, o corpo responde, na hora com baixa frequência, vem dores pelo corpo. Sempre dores acho que é um dos primeiros sinais, né, André? Você perguntou sobre culpa. Culpa, em É geral, dor. ela vai recair em alguns lugares. A primeira coisa é dor. Quem sente culpa tem dor. Quando a pessoa chega com dor, a gente já sabe que em algum, ou consciente ou inconsciente, ela carrega uma dor. Aí a gente pode pegar o meio das costas, porque aqui em cima é o Atlas, né? Costas, que acha que está sozinha, carregando todo mundo, que tem um monte de responsabilidade. A lombar entra naquela faixa que entra aí do primeiro chakra, que é da sobrevivência, entra muito questão financeira ali na lombar, quem tem essa dor. E também é o quadril, é o que deveria ter mobilidade e não tem, assim como o pescoço aqui em cima não tem, então falta um pouco de flexibilidade na vida da pessoa. Mas o meio das costas é onde o chicotinho bate. É um dos lugares que a culpa vai parar. Entende? Então, por exemplo, o Felipe falou, né, da questão do braço, né? É exatamente isso. Essa culpa vem muito movida por aí. E se você não para e começa a liberar, começa a entender que sim, você trabalha de vez em quando com um tipo de consciência, erra, e tem que olhar para aquilo e perdoar, né? Ou seja, amar aquilo, porque era com a consciência que você tinha, ou perdoar alguém nesse sentido, né? Você tem que falar, cara, tá tudo bem. A vida não é punitiva. Ressignificar, né? Ressignificar a Exato. situação. A vida é pedagógica, eu tô aqui para aprender, para sair melhor do que eu entrei. Então, cara, não adianta eu ficar aqui remoendo isso e bora. E trata isso terapeuticamente. Não adianta você ficar parado esperando que a coisa vá Ótimo. acontecer, que vai cair no seu colo. Você tem que se movimentar para isso. A vida é movimento. Então, nesse sentido, eu posso dar uma dica? Claro, Por favor. O Felipe não vai ver, mas eu tenho aqui em minhas mãos, Thalitinha, o que é isso daqui? um elástico. Não, Thalita, isso daqui é um instrumento terapêutico de correção de estrutura de expressão. Você vai Eu passar de um conheço. Para braço quem, pro outro? É para isso? quem, mais ou menos, mais ou menos. Para quem sente culpa, eu falo, olha, coloca um elástico desse de dinheiro no Não pulso. é um elástico, André. Um instrumento terapêutico de correção de Conheço estrutura de essa. expressão interna, coloca no pulso, e cada vez que você sentir essa culpa, que você tá lá lavando a louça e falar, é porque eu sou burra, né? Para. Se coloca em presença e dá só um toquinho, porque a mente odeia a dor. A mente odeia a dor. Ou começar a Então pensar só mal esse... de alguém. Pensar mal de alguma Exato. coisa. Pau, dá aqui e fala, olha gente, eu te perdoo, eu te liberto, eu me perdoo e eu me liberto dessa situação. Eu estou tentando trabalhar com a consciência que eu tenho aqui, estou tentando expandir e está tudo bem, Isso que você falou sabe? agora é o Ho'oponopono, não é? Então, na verdade, isso assim, essa coisa daqui, ó, né, de você dar um toquinho e simplesmente corrigir, é científico. Eu trabalhei 4 anos e meio com o Dr. Pet, lá da Estopinha, o Alexandre Rossi, que é meu amigo até hoje, essas semanas a gente estava conversando. Sabe como que é a destra animal? Exatamente, ó, Reforço positivo e reforço negativo. você pega aqui uma bombinha aqui de água aqui e faz não. Então você taca a água, fala não e faz o Daqui a pouco você tira a bombinha de água, você não precisa mais corrigir com isso aqui, você só fala não, só faz o Já Você associa. entende? E você vai, exatamente, você precisa adestrar seu cérebro nesse sentido. Você não consegue controlar seu cérebro, mas você consegue adestrá-lo e consegue ir corrigindo essa estrutura de expressão que vai corrigir o quê? Essa faixa vibracional que você vai parar de entrar nesse lugar aí, se perder nele, e vai parar de Que criar não essas pensamos, enfermidades. nós esquecemos que somos animais, né? Não Então, somos tão diferentes dos cães. Também temos essa questão de adestrar nosso cérebro, né? É isso. Então, assim, quer corrigir? Começa por isso. Porque dali você já vai ver quantas vezes, as centenas de vezes que você cai nesse buraco da raiva, da culpa, da tristeza, e você não sai, você não coloca em presença. Então, isso te ajuda a colocar em presença e a corrigir na hora para parar de vibrar daquela maneira. Desse jeito, você para de criar, de somatizar esse monte de craca que a gente vai Se somatizando, vai colocando interrompe, para o nosso né? corpo. Se interrompe a É. vibração.
E se você se Exato. acostumar com o elastiquinho, você pode trocar de mão, porque daí dá mais trabalho, entendeu? Porque aí você vai ver o tanto de vezes que você troca de mão durante o dia, você fala, caramba, como eu sou chata, como eu penso É, mal das pessoas, não é mesmo? sim, tem psicólogos que fazem isso, que fazem o trocar de mão e outros que fazem o. É O isso daí, perfeito. estalinho. Tá aí o acidente, André. Vamos logo para esse acidente aí que eu não aguento Mas você mais. não vai fazer as outras perguntas? Faz outra Deixa pergunta. eu ver o que tem aqui, vai. Aprendi isso com a reclamação. Tomar consciência do quanto reclamava, trocava. Ai, peraí, tá difícil de ler aqui, galera. Mas Trocava o elástico de braço, nos balãozinhos não exatamente. tem? Já vou ler lá. Melhorei muito com floral e autoconhecimento. André, doença autoimune também é somático? Também é somático. Inclusive, eu fui casado há 16 anos, minha ex, ela tem várias questões autoimunes. É somático e é o corpo brigando com ele mesmo. Eu tenho um post bem antigo falando sobre isso. Hoje não vai dar para a gente adentrar muito, né? Você vê que a gente está falando bem por cima, né? Virou uma, né? Enfim, Mas perguntas e vamos respostas isso ver, aqui. mas vamos ver, imunidade, né? Só para a gente tentar entender um pouco esse processo. Unidade, imunidade. Primeiro, o que acontece com a pessoa que sofre de doença autoimune? Primeiro que ela é fragmentada, ela está sempre desintegrada, tem sempre um pedaço dela para tudo quanto é lugar, ela nunca está íntegra, ela nunca está unificada. É sempre uma fragmentação, são pedaços dela. Então, assim, é aquela pessoa que está no passado, está lavando louça no presente e já está com medo do futuro. Então, ela está com raiva do passado, então ela fica assim, ó, da mesma maneira que a Triângulo da pessoa. auto-obsessão, né? Aí, ela tem um filho. Aí, o coração está com o filho, a mente está com o marido, as pernas tá no trabalho, entende? Ela nunca está íntegra. Isso causa o quê? Uma quebra da unidade dela, da integralidade dela. Então, ali já começa um processo imune. E o autoimune é essa briga interna, esse conflito interno. Tanto é que as próprias células começam a se bater, começam a se comer, começam a se matar, sabe? Então, é muito complicado. Se não trabalha o interno e você cura só essas questões autoimunes, automaticamente com o tempo volta, gente. Não tem jeito. Aqui nos balãozinhos tem o Dr. Vitor Amaral, que a gente já comentou, né? Aquele oftalmologista, ele falou que ele tem muitos pacientes com retinose pigmentária e glaucoma, né? Onde muitos têm prognóstico reservado, então a gente até já comentou disso. Tem o pessoal comentando aqui, né? Qual que é a psicossomática do glaucoma, da catarata. Você quer falar um pouquinho mais disso, André? O que a gente já falou já é isso? Acho que você falou já, né? É, né? Então, a gente já deu uma comentada sobre essa questão, mas lembra, o olho tem muito a ver com essa questão. Catarata tem a ver principalmente com a incapacidade de encarar o futuro com alegria. Que Né? Então, profundo. assim, é sempre um futuro sombrio. A conjuntivite é it. Toda it Conjuntivite, viu, é o quê? Felipe? Conjuntivite, it é inflamação. Toda it tem a ver com ira, raiva, irritabilidade. Toda it. Sinusite, rinite, tendinite, tudo que é it vai para esse lado. Então, tem uma questão ali com os processos, os fatos que estão acontecendo na tua vida. São aqueles conflitos que você não quer ver. Então, a conjuntivite está muito ligada com isso. O estrabismo. A pessoa... Imagina que o nosso Quer olho, o olhar que para ele faz? dentro? Não. O que ele faz? O olho, são dois. Então, o que ele joga para a mente esses dois panoramas e a mente lê em um. Concorda? Tá tudo certo? Uhum. Ok, tá aqui. Então, esse olho enxerga daqui para cá, esse daqui, e eles se cruzam. Quando nós temos uma recusa de ver um dos lados nessa polaridade, aquele olho foge. Uma dessas realidades, ele começa a fugir. Entende? Isso para metafísica, tá, gente? Faz sentido? E o glaucoma tem a ver com perdão. O glaucoma tem a ver com essa questão da pessoa carregar, muitas vezes, mágoas, muitas vezes culpa, muitas vezes raiva com o outro. Tem muito a ver com mágoas duradouras, mágoas que se carrega durante um bom tempo e aquilo vai recaindo, uma sensação de derrota que vai recaindo sobre o corpo.
Mais uma vez, né? Não dá para adentrar É. muito, mas em geral é Aham. mais ou menos isso. Tem gente aqui perguntando também de descolamento de retina. Você vê que o olho é o papo desse canal, né? Deixa eu ver o que vai ter aqui dos balãozinhos. Deixa eu No ver. olho, eu lembro que é muito doido, porque você me perguntou uma vez sobre retinose pigmentar, e eu te respondi. Eu sou muito louco, por quê? Porque eu recebo as coisas, eu coloco ali o que faz sentido para mim, e depois eu mesmo esqueço. Aí uma vez você me mandou o print, né? Lembra? Porque, É. porque assim, é muito doido que ali eu tinha te falado uma coisa que é muito interessante. Porque existe o olho, existe o cérebro, né? Então tem coisas que o olho vê e o cérebro não aceita. Olha que maluco isso. Então tem coisas que o olho vê e o cérebro não aceita. Mas o cérebro é imaginativo. Então o que faz? Ele imagina coisas que o olho não quer ver. Que demais. Olha a dicotomia, cara, de como a gente É, funciona nessa questão da visão. É, a é visão é louco, louca, né? né? A visão é louca, Você a visão é entende? maravilhoso. Que Entendo Então, muito. maluco. assim, se você não para tentar entender um pouco sobre isso, você acaba recaindo, cara, não tem jeito. Com certeza. Galera tá perguntando aqui o Instagram do André. Mas se vocês clicarem aqui em cima na setinha, tá o Instagram dele, aí vocês já conseguem seguir ele. Mas, André, fala aí qual que é o seu Instagram, o pessoal já começar a ir atrás, que estão adorando a live aqui. É bem curtinho, gente. André Lui, terapia holística, tudo junto. Mas e André sem o acento. Luiz. Mas a Exatamente. gente vai. Mas no post do Motivisão, onde a gente colocou a chamada da live dele, tem lá também, tá, galera? Vem lá. E É. aí, Vamos Felipe, falar vamos sobre o falar? acidente, que eu Vamos tô falar super ou não vamos falar? Você curioso. vai ficar enrolando? Vamos lá. O que eu preciso falar para essa terapia aqui? Olha, então, eu falei para Thalita, eu falei da mesma maneira, né, que a gente já comentou um pouco sobre isso. Tem coisas que a gente combina, né, é um tratado que a gente já faz antes de vir para cá, ou se não, uma questão psicossomática. Acidentes em geral, e isso eu tive que estudar bastante, porque uma amiga minha, a Roberta, ela estava prestes a se casar, e pouco tempo antes do casamento, ela parou o carro na casa dela, junto com o esposo dela. Ela estava ali no carro, o esposo desceu para fechar o portão. Ela simplesmente esqueceu de puxar o freio de mão, desceu do carro. Ela tinha 3 cachorros. O carro começou a descer, ela ficou apavorada, porque os cachorros e o marido estavam lá embaixo. E ela foi se tacando. No final das contas, ela foi atropelada pelo próprio carro em movimento. Nossa Senhora. E machucou muito feio o braço. Muito feio o braço. E foi ali que eu fui estudar, que eu fui atrás dessa questão de acidente. Tanto é que eu falei, na hora que eu falei para Thalita, falei, então, que aí a gente poderia falar sobre acidente. Ela, mas isso tem psicossomática? Eu fiquei Tem. abismada, gente. Falei, gente, Ó, acidente, nunca tinha ouvido falar. inclusive eu tenho um dos livrinhos aqui, ó, que é do Gasparetto, que fala, por exemplo, da tua energia, como que isso vai para o carro, por exemplo. Que As demais. peças do teu carro, olha que maluco, as Caraca. peças do teu carro que acabam sendo influenciadas energeticamente. Tanto é que todo mundo fala, né? Começa a queimar lâmpada, começa a quebrar coisa na tua casa, Com certeza. alguma coisa tem aí. Tá batendo tudo no externo, mas tem alguma coisa no interno que você precisa harmonizar aí. Então, assim, o acidente em si, a gente até conversou um pouco sobre isso, ele tá muito ligado, inconscientemente ou não, a essa questão de culpa. Vou trazer aqui uma questão minha. Em 2019, eu me separei da minha esposa e mergulhei em culpa, literalmente. Eu sabia que eu estava fazendo certo, eu sabia que a gente ia ser mais feliz assim, tanto é que a gente é. Esse fim de semana, inclusive, a gente estava num bazar, eu fui, peguei ela lá, a gente sai junto, a gente, sabe, tá tudo bem. Mas na época foi muito difícil. Só por eu ter falado, por eu ter decretado, olha, né, a gente vai se separar, eu mergulhei em culpa e era numa época ali entre dezembro e o começo de janeiro que chove bastante. E alagou. Eu estava voltando de um atendimento para casa e eu estava tão me sentindo culpado
que eu mergulhei com o carro dentro de uma enchente. Eu perdi meu carro na enchente. Eu falei, não, eu consigo passar porque eu preciso chegar lá para alimentar as gatas e aquela coisa toda, tal. Porque eu estava me sentindo culpado por não estar no horário, porque eu não consegui, por conta de chuva, eu fiquei esperando, depois do atendimento, aquela coisa toda. Eu perdi meu carro no meio da enchente por culpa. Então, é um acidente que não me feriu, mas todo acidente está ligado à culpa, né? Então, eu só fiquei sabendo pela Thalita, né, como foi a tua questão com o caminhão, aquela coisa toda, tudo tal. Mas é isso. Eu não sei se foi um acordo e eu não sei, acho pouco provável que tenha sido uma questão psicossomática, digamos assim, já que você fala, não tinha raiva e não tinha culpa ali. Ali. Ali não. Ali. Entende? Então tem coisas que são diferentes dentro desse campo metafísico, né? Mas o braço só começou a doer depois do acidente. Só depois? Ou seja, aí sim. Aí, ok, sentimento de culpa. E o braço é o que te leva para o futuro. Ou seja, você não começa a não enxergar mais o futuro, você começa a duvidar, você começa a sentir culpa, entende? Então, o braço é a articulação aqui, ó, é o membro que faz com que você se agarre ao futuro. É o que vem pela frente. Assim como os pés. Faz sentido? Total. E ela falou dos seus joelhos também. Joelho, antes do acidente, eu operei o joelho 3 vezes. 2, um e outro. E o joelho, não sei se aqui o pessoal assistiu o Game of Thrones, né? Que é o Ben Denis. Ajoelhe-se. Ajoelhe-se. É aquela pessoa orgulhosa, não vou me ajoelhar, não. É tudo do meu jeito. E também é uma articulação que leva a perna, te leva à frente. Então, na hora que você também começa... O meu joelho esquerdo sempre, na hora de mudanças de emprego, mudança de área, mudança de vida, o joelho esquerdo começa a gritar que é uma beleza. Meu joelho é uma maravilha. É isso. Aí eu paro. Ok, joelho, entendi o recado. Tamo com medo, tava inconsciente. Pode parar de doer, já entendi, vou arrumar. Trouxe pro consciente, vou trazer isso pra terapia e tá tudo legal, velho. Obrigado por você ter me avisado. E André, no meu acidente também eu fiquei com a sequela, eu perdi a audição do ouvido direito. O que você acha que pode ser isso? Mas por que? O que você não quer ouvir? O que você se recusa a ouvir? Tem bastante coisa, né? Por isso que eu até... Não é tão ruim ficar surdo do ouvido direito, porque quando eu não quero ouvir, eu só me posiciono. E aí, na medicina tradicional chinesa, o lado direito tem a ver com o feminino. Tem algumas vertentes, eu até comento num dos posts que eu tenho lá, eu falo essa questão, né? Porque tem algumas linhas que tratam o direito como masculino e o esquerdo como feminino. E algumas que tratam o esquerdo como... o direito como feminino e o esquerdo como masculino. Dentro da medicina tradicional chinesa, o direito é o feminino. Então, que é o lado yin, que é o lado de acolhimento, que é o lado realmente de uma escuta ativa, né? Por quê? Porque o yang, ele está sempre a milhão, ele está sempre querendo mandar, ele está sempre querendo fazer, explosão de ação, né? Poder pessoal. Então... faz sentido demais isso aí, velho. Nossa, não sei, coisa pra pensar, hein? Eu não sei se de repente foi até mulheres que ficaram na tua orelha aqui, ó, antes ou durante esse processo, entende? Que aí você mulher na minha orelha sempre teve, isso aí sempre teve. Isso aí desde que eu nasci é mulher, é mãe que fala pra caramba, é namorada, é ex-mulher, é só fala. Tanto quem tá vindo é minha filha, né? Uma mulher que também acho que tá vindo pra falar também. Então, assim, você é um cara de muita ação. A Thalita também tem um yang muito forte. Muito. Né, de fazer, de acontecer e tal. E aí também, o yang, que é esse fogo, tem a ver com o olho. E aí, tá, o que você precisa aprender mais nessa questão do acolhimento, de se colocar mais nessa escuta ativa, da questão de você absorver e não só querer... Né, a gente entra aqui, a gente quer ensinar muito. Né? A gente, não, porque eu vou falar, porque eu vou... O que se coloca como aprendiz da vida? Você só veio aqui para aprender, você não veio aqui para falar. Você veio aqui só para aprender. Tanto é que você nasceu com uma boca e duas orelhas, com um par de orelha, gente. Agora tá meio goi, né, Felipe? Tem um ouvido e uma boca. Agora acho que tá na hora de ensinar, meu. Acho que tá na hora de ensinar agora. Verdade.
Mas, cara, Então é André, isso. faz tudo muito sentido, velho. Muito louco esse conhecimento do psicossomático, assim, velho. Cara, eu acho que tem algum livro que você indica que eu e as pessoas que estão ouvindo aqui possam ler para entender um pouco disso? Tem vários, alguns eu não tenho aqui físicos, né? Uhum. Mas assim, para mim o principal é esse daqui, Você Pode Curar Sua Vida, da Louise L. Hay. Na verdade, se escreve Hay, o final é Hay, né? Mas é Hay que fala. Então, Uhum. Você Pode Curar Sua Vida. Tem também Tem um. áudios delas no YouTube, tem áudio dela também, né? Tem Tem áudio bastante. dela, tem uma coisa, mas assim, tem mais livros aqui. Dela também tem o Cure Seu Corpo, que é muito parecido com esse daqui. Uhum. Aí tem, da Cristina Cairo, eu tenho É o um mais deles aqui, conhecido, né? que é a Linguagem do Corpo, tá? Uhum. Que tem 3 volumes, e os 3 são muito legais, da Cristina Cairo. Tem Metafísica da Saúde, do Gasparetto e do Val Capelli, são 5 volumes, eu tenho todos aqui. E aí, do Rudyard Dalk, entra, aqui tem 2, ó, A Doença como Linguagem da Alma, A Doença como Símbolo, Símbolo. e tem A Doença como Caminho, que o Esse que eu livro é tenho demais. que é o que eu tenho, tem uma capa vermelha, né? Que eu Eu não sei também onde tenho está, ele. gente. Eu tentei procurar aqui, eu não É sei onde muito está. bom. Aí também tem o Diga-me Onde Dói, que eu te direi o porquê, do Michel Odu. Que louco esse nome, hein, mano? Então, tem vários desses livros que auxiliam, mas eu acho que o mais didático e mais rápido, né, além da Cristina Cairo e do Metafísica da Saúde, do Val Capelli e do Gasparetto, Você Pode Curar Sua Da Vida, Louise. Uhum. ou Cure Seu Corpo, que os dois, ele tem aquele finalzinho, vou dar uma mostrada aqui para vocês, ó. O meu, ele tá cheio de anotações aqui, ó, tá vendo? Então, o que que Uhum. ele te dá? Ele te dá o problema, ele te dá a causa psicoemocional e te dá Legal. uma frase. Então, no caso, Uhum. essa frase é um novo pensamento, é um jeito, digamos que de Sobrepor, né? você Ressignificar aquilo. você cria um mantra, na verdade. É um novo padrão de pensamento. Então, por exemplo, você está com labirintite, o que a labirintite mostra? Medo. Medo de não estar no controle. Tá vendo como é rápido e fácil a leitura? E Uhum. aí fala, novo padrão de pensamento. Estou sempre no controle dos meus pensamentos. Eu me amo e eu me aprovo. E você fica com aquele mantra. Eu te disse lá de vingança, eu fui descobrir que o meu mau hálito, quando eu era jovem, vinha de vingança, de atitudes vis. E eu sempre fui esse cara. Eu sempre fui esse cara. E ali tem um novo padrão de pensamento para você começar a corrigir aquela estrutura de expressão o dia inteiro. Você vai falando aquilo, mantrando aquilo, e a coisa vai rolando. Você vai mudando aquele padrão vibracional. Uhum. Entende? Então talvez seja o livro de início, assim, o pontapé, que você fala, cara, isso daqui é Já uma dá o consulta rápida. direcionamento. É uma consulta rápida. Tanto que nas minhas consultas, eu entrego um PDF para a pessoa, para que a pessoa leve, pelo menos, assim, com um resumo do atendimento, e eu acho importante, porque não dá para tratar todas as psicossomáticas de forma, você mergulhar em cima disso, de forma profunda. Então, eu escrevo para ela as psicossomáticas das queixas que ela trouxe, para que ela estude e comece a corrigir aquela estrutura de expressão. Perfeito. Entende? Perfeito. Então, pelo menos cada consulta é no mínimo 30 páginas que a pessoa leva para casa para poder estudar. Porque o autoconhecimento faz parte disso. Porque assim, eu sou uma ferramenta, eu não vou curar ninguém, não. Sabe? A pessoa tem que olhar aquilo lá, tem que ter um comprometimento com ela e ir lá e fazer. Não adianta, eu não vou E fazer nos por seus ela. atendimentos você usa outras linhas de terapia, ou mais a psicossomática, ou você foca bem na psicossomática? Na verdade, a psicossomática serve muito para mim, mas obviamente que eu tenho. Eu vejo que a pessoa não está parando na cadeira. Então eu já pego auriculoterapia, né? Ou seja, pego as sementinhas aqui e já coloco na orelha, porque tem pontos reflexos na orelha, aqui, que dá para você já acalmar a mente daquela pessoa. Ou se não, olha, deita aqui, ela está com
com uma rinite, com uma sinusite, com alguma questão aqui que está inflamado os seios paranasais. Aí eu costumo usar, por exemplo, o cone hindu. Entende? Então você vai vendo, ah não, essa pessoa ela tá meio bagunçada, eu tô sentindo que ela tá meio bagunçada energeticamente. Vou colocar aqui e de repente tem uma das técnicas que eu uso que são táquions, que é uma terapia taquiônica, que o táquion na verdade são dispositivos que eles são receptores de uma energia 1,28 mais rápida do que a velocidade da luz. Então elas trabalham num campo quântico que fortalecem os teus corpos de alma. Então, Caraca. dá meio que uma reorganizada ali, sabe, na pessoa. Que legal. E a pessoa já sai mais, opa, calma aí, eu já estou entendendo Então, melhor. com todas essas linhas que você me falou, os atendimentos com você são presenciais. Se eu consigo fazer esse atendimento presencial se a pessoa está comigo, senão online. E no online, muitas vezes, por exemplo, eu gosto de trabalhar com argila, só que argila de uma maneira energética. Então, o que eu faço? Eu viro para ela e falo, o negócio é o seguinte, como que você vai usar argila na sua casa? E explico para ela como ela vai usar argila na casa dela. Entende? Olha... Você manda o floral também, né, André? Também pode ser dessa então, forma. Exatamente. Olha, estou mandando aí para a Bahia a questão, como eu faço os fitoterápicos e eu envio gratuitamente, eu só falo para a pessoa, você paga o correio, tudo bem? Mas é de graça. Então, eu envio o fitoterápico para ela, para ansiedade, para várias questões, né? Para depressão, para síndrome do pânico, aquela coisa. Então, olha, estou te enviando e você vai tomar 30 gotas, 3 vezes ao dia, diluído em água, assim, assim, assado, não sei o quê. Recomendação terapêutica do floral está aqui. Você pode pedir para fazer em uma farmácia homeopática e não numa farmácia de manipulação. Por quê? Porque toda farmácia homeopática é de manipulação, mas nem toda farmácia de manipulação é homeopática. Não trata da mesma maneira esse campo sutil. E aí a pessoa consegue fazer, começa a tomar, começa a ver melhor, aquilo começa a fazer sentido. Aí eu falo, então, mágoa, tem um ponto na acupuntura que chama VC17, que é bem aqui no peito, é bem na altura do mamilo das pessoas jovens, porque às vezes tem algumas mulheres que o mamilo já não está mais, né? Aí o que acontece? Detalhes à parte. Mas é bem num buraquinho onde vai doer muito. Dói. É o ponto da angústia e do choro. É a caixinha de Pandora onde abre as mágoas. Aí eu falo, pega uma gotinha de óleo essencial de lavanda, que são 2 óleos essenciais que você pode passar na pele, que é o de melaleuca, tea tree, e o de lavanda. Pega o de lavanda e começa a fazer de vez em quando essa liberação emocional, sentido anti-horário, nesse ponto. No banho também abre, sabe, aqui embaixo do seio, com a mão em X, então uma mão passa por cima de um seio e o outro por cima de outro, sempre expandindo do centro para fora, durante o banho, passando um creme, para fazer essa expansão desse quarto chakra, exatamente para começar a arrancar essas cracas que ficam penduradas no peito. Entende? Então, o que eu não consigo fazer aqui, eu quero dar autonomia, eu não quero que a pessoa, eu não falo assim, 10 sessões, eu nem quero isso, gente. Eu quero dar alta. Eu quero que você seja feliz, que contamine outras pessoas com a sua felicidade, com a sua saúde, e que a gente consiga sair dessa craca aqui. Vamos embora todo mundo, gente. Não dá para ficar aqui parado, sabe? Estão perguntando onde você atende, André, no presencial. No presencial eu atendo, tanto aqui eu estou, na Penha, na Zona Leste de São Paulo, tá? Até janeiro. Estamos perto, hein, André? A gente tem que marcar um café, né? Essa é da onde? Eu sou da Zona Oeste, Butantã. Aí, tá pertinho. Tá pertinho. Eu tô Vamos aqui. Vamos marcar, eu, você e Thalita, pra gente sair tomar um café, conversar. Eu, você, Thalita e Tati, inclui a Tati. Eu, você, Thalita e Tati, é verdade. A Tati, ano que vem, ela tá aqui fazendo live com a gente. Ela só não fez esse ano porque ela foi pra Índia, né? Então. Tá a gente tava conversando. Ela tá no ashram do Sadhguru, que é onde tem o maior lingam, o maior Shiva lá. Ela tá se divertindo lá. Então, e tá estudando muito sendo comida também, por pernilongos indianos. Exatamente. Então, eu desmontei o ateliê dela, montei minha sala de atendimento tanto aqui na Penha e também atendo no espaço Essência de Amor e Luz, que fica na rua Ponte Alta 109, na Aclimação. Fica atrás da... como chama lá? Fica do lado do cemitério da Vila Mariana e atrás do Parque da Aclimação. É um espaço muito legal que, de terça-feira, as pessoas fazem atendimentos a preços
a um custo muito baixo, assim. É regido por, cara, 5 mulheres maravilhosas, que foi lá, inclusive, que teve o bazar aqui esse fim de semana. É muito legal, porque lá eles atendem com apometria, com... Que legal. Apometria, velho. Eu fiz minha apometria, eu quero muito. Lá tem apometria? Esse lugar só tem, né? Lá tem apometria, cara, lá tem uma cacetada de ferramenta, assim, cara. Mexe Cara, com eu quero levar a fractal. Thalita para apometria, até porque eu conheci a apometria e é maravilhoso, velho. Maravilhoso. Quero que a Thalita conheça, a gente vai conversar sobre isso. Tem uma massoterapeuta lá maravilhosa. Assim, cara, ali é bem abrangente. Tem constelação familiar, que é da minha amiga Dani Madruga. Sabe assim, cara? Tem uma cacetada de atendimento lá. E eu também atendo lá, na aclimação. Então, atendo nesses 2 lugares, além de atender também online. A única diferença do online é que a gente acaba perdendo tanto essa troca energética do presencial, quanto algum tipo de técnica presencial que pode ser bacana, né? Mas, em geral, o meu objetivo é dar autonomia para as pessoas, explicar esse raio dessa psicossomática para que a pessoa realmente, através do comprometimento dela, que eu só sou uma ferramenta, tá? Só sou uma ferramenta. Para que ela realmente mude a vida dela. Eu vou ser apenas a pessoa que vai estar aqui apoiando aqui, ó. Uhum. Esse é meu barato. Perfeito, perfeito. Mais alguma pergunta, Thalitinha? Não, já tá bom, né, galera? 1h30 de live. Se tiver mais pergunta, manda no DM do André. Ouvi dizer que ele responde. Não, mentira, galera. Mentira. Pode mandar, pode mandar. Não, pode é só mandar. me chamar que eu passo o WhatsApp dele, Mentira, eu passo o número pessoal dele. Não, mentira. A Ai, meu pessoa me Deus. liga Mas, meia-noite, né? galera, mas- sigam o não, ele André. atende, ele faz plantão, ele adora atender depois da meia-noite. De É o madrugada é o horário melhor horário. Mas, galera, sigam o André, terapeuta incrível, posts, assim, incríveis, incríveis mesmo. Eu pago um pau, cada post é um aprendizado de verdade. André, obrigada pelo tempo aí disposto pra Não, mas antes, gente. Thalita, você quer. Deixa um recado, André. Vem com a sua aquele grande finale, aquela Manda! coisa do André Lui, o brabo. Olha, gente, tem uma frase que eu tatuei no meu peito, que eu carrego e que eu gosto muito dela, que é do Gandhi, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Perfeito. Então, assim, começa por você tudo, sabe? Faz por você. Ah, meu filho tá assim, meu parente... Legal. Seja um espelho para o mundo. Começa por você. Começa sendo realmente a referência para o outro. Se você tem uma criança e você fala, mas ela não está lendo, mas você lê. Porque se eu vejo meus pais lendo, pô, é isso. Meu pai era músico, então sempre me interessei. Por quê? Porque aquilo estava muito próximo de mim. Então, assim, se você não adianta você querer mudar o outro. Você não muda o outro nem por amor. O outro só muda por autoconhecimento. Então, seja a mudança que você quer ver no mundo. Perfeito. André, obrigado, cara. Que honra ter você aqui. Essa live, cara, foi muito importante. Acho que para todos que assistiram, para o Felipe não vai Motivizão. dormir hoje pensando em tudo que você Não, falou. cara, assim, ó, se vocês perceberem, eu tô falando de um jeito até mais calmo de quando começou, porque, cara, esse turbilhão de informações é um tipo de informação, é um tipo de conhecimento que eu amo. Eu amo, isso é cura pra mim, velho. Esse autoconhecimento, essa análise da vida que você trouxe aqui, cara, é uma energia que me faz muito bem. É uma energia que me fez conseguir, que me ajudou a conseguir passar por situações, não só o acidente, outras situações que eu passei na minha vida, com uma análise, uma coisa analítica de aprender. Cara, eu tô aqui para aprender, é isso, o porquê disso, e perguntar, e a curiosidade, o estudo, e a tranquilidade. E isso foi. Eu peguei isso de você, cara. Você conseguiu me passar isso. Muito obrigado, André. Uma grande sorte de todos que compartilharam aqui nessa live com a gente. Essa live foi uma, cara, das dezenas que a gente teve aqui. Essa daqui é mais uma maravilhosa com o terapeuta holístico André Lui, que é um monstro. Cara, se prepara aí, porque logo menos eu e Thalita estaremos passando com você, consulta com você. Queremos tomar esse café, vamos nos encontrar. Você é uma pessoa que faz muito bem estar próximo de você. Isso traz muitas respostas, traz muita motivação. E isso é o que nós aqui, eu e Thalita no Motivizão, trazemos para pessoas: motivação, informação, energia positiva.
E você é uma junção de tudo isso aí. Obrigado, André. Tamo junto, velho. Eu que Obrigada, agradeço. André. Agradeço aí pelo convite, agradeço por acreditar, né? Não nas coisas que eu digo, mas acreditar em mim, porque o que eu digo, como eu disse, né, eu sou só uma ferramenta. Isso daí já é estudo milenar. Então, mas por acreditar e por me dar também um pouco desse espaço aqui de vocês que continuam crescendo aí através desse trabalho lindo. E só tenho que parabenizar vocês, gente. Né? Vocês são Obrigado. maravilhosos aí, sou super fã de vocês. Oh, valeu. Você Os faz parte maiores. disso, André. Você faz parte. Você é uma ferramenta importantíssima nisso aqui. Valeu, gente. É Obrigado isso, por galera. tudo. Obrigado Obrigada a a todos todo aí. mundo. Um beijo. Tchau, Beijo, Thalitinha. boa Até daqui a noite. pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.